escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Na manhã de domingo eu estudo, quero mais de Deus conhecer. Acenda a luz para o seu caminhar, venha para a EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Se todos vivessem o amor como Deus o criou, amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Se todos vivessem o amor como Deus o criou, amor que não guarda rancor, tudo espera e suporta a dor. Vai, Juninho! Se
Então, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, não sei a hora que você, querido irmão, irmã, estará nos acompanhando aqui em mais uma escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Três Riachos. E hoje nós vamos seguir estudando o Evangelho de João, no capítulo 18, como se fizemos na semana passada. Então, você que tem a sua Bíblia, por gentileza, abra conosco João 18, do versículo de número 28 ao 32. Aí você pode acompanhar esta leitura. E aqui está escrito assim: Depois levaram Jesus à casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos lhes saiu e lhes falou. Eles disse: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: Se não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: Tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: A nós não nos cabe, não é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo que haveria ele de morrer. Antes do nosso estudo de hoje, vamos orar pedindo que Deus esteja nos conduzindo nesse estudo. Querido Deus e amado Pai, nesta ocasião queremos mais uma vez colocar diante de Ti aquele irmão e irmã que estará acompanhando o estudo da palavra de Deus. Que haja um coração sensível, pronto a Te ouvir e pronto a entender o recado de Deus para o seu coração. Agora nos liberte de tudo que nos impede de Te ouvir. Qualquer coisa que esteja nos distraindo, tirando a nossa atenção, e que tão somente nos concentremos aqui na palavra de Deus, porque ela é verdade e ela é luz para os nossos caminhos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Pois então, meus queridos irmãos, eu lhes havia falado que esse texto de João, capítulo 18, do 28 em diante, é um texto que a melhor maneira de estudá-lo é estudando as personagens, as pessoas envolvidas no episódio aqui relatado. Assim teremos um pano de fundo que nos permitirá visualizar perfeitamente o que estava ali acontecendo. E no domingo passado, você viu comigo uma das personagens dessa história, que eram os judeus. Vimos o seu ódio contra Jesus, como vieram trazê-lo a Pilatos como se fosse um bandido, como desejavam matá-lo, mas não podiam, porque a lei romana não permitia que eles exercessem o direito da pena de morte, mas essa era uma pena exclusiva dos romanos, e eles estavam sob o domínio dos romanos, então não poderiam matar ninguém. Então trouxeram a Pilatos com o objetivo de que Jesus fosse eliminado. Quanto ódio naqueles corações, quanto ódio. E nós falamos da importância do termos o amor de Cristo em nossas vidas, porque aquele que ama Deus também ama seu irmão. E hoje nós queremos então analisar a segunda personagem da história, que é esse nosso governante, o Pilatos. O Pilatos. Ao longo deste julgamento, nós temos assim uma visão de que Pilatos tem uma conduta quase que incompreensível. Parece que ele quer libertar Jesus, mas ao mesmo tempo ele quer também condená-lo. É uma situação bem interessante. É claro que Pilatos sabia que aquelas acusações que os judeus estavam trazendo contra Jesus não tinham fundamento. Era mentira pura, era invencionice, eram coisas que só refletiam o ódio que tinham por Jesus, mas não eram uma causa de condenação da pessoa. Por outro lado, eles já ouviram falar de Jesus, e ele também se impressionava com o que ele ouvia falar daquele grande homem que estava ali realizando milagres e maravilhas. Ele também desejava conhecê-lo um pouco.
Então ele está aqui entre a cruz e a espada. Sem dúvida, ele tentou, se você observar o texto, em primeiro lugar, ele tentou até se recusar a tomar parte nessa questiúncula dos judeus. Se isso é coisa de vocês têm suas leis, julguem entre vocês, isso não me cabe, não é caso do governo de Roma estar resolvendo isso aí. E tanto é que depois, um pouquinho adiante, ele remete Jesus para Pilatos. Não, para Herodes, digo. Não é só eu que tenho que julgar esse caso. Vai para Herodes. Herodes que resolve, então, esse caso de vocês. Depois, ele tentou mais uma vez se livrar da situação, propondo aos judeus. Olha, nós temos aqui um condenado, que é um homem medonho. É o Barrabás. Ele é um assassino, ele é um homem perigosíssimo. O que vocês acham? A gente solta o Barrabás e executa Jesus? Ou a gente executa o Barrabás e solta Jesus? Ele imaginava que isso assim, sim, Barrabás, esse bandido, tem que ser morto, claro, é verdade, executa-o. Mas não deu certo, porque os judeus estavam de tanto ódio a Jesus. Não, solta Barrabás, libera Barrabás, e que Jesus crucifique-o. Depois, ele tentando agradar os judeus, ele ficou batendo o pé ali, e não querendo se envolver com aquelas questões da fé judaica, do que eles acreditavam ou não sobre o Messias. Então ele tentou, no início, dar um jeitinho na coisa. Mas não foi bem assim que a história acabou. No fim, ele se envolveu mesmo. Mas nós, para estudarmos sobre Pilatos, precisamos perguntar, mas como é que é a história de Pilatos? Como é que ele entrou aqui? De onde ele veio? Etc e tal. Então, aí você vai à história, a história secular, no caso, ao que escreveu o grande escritor hebreu, o Flávio Joséfos, e também você vai a Filon, outro grande escritor, e você vai encontrar, então, a história do Pilatos, a história dele, que não está aqui na Bíblia. Primeiramente, é claro, nós temos que perguntar, mas por que tem romano, né, ali em Israel? Israel não é uma nação? O que os romanos estão fazendo ali? Então, vamos lembrar que no 4º ano antes de Jesus, morreu Herodes. Herodes era o governador da Galileia, era o Herodes o Grande. Quando visitamos Israel, tivemos oportunidade de ver ainda coisas do tempo de Herodes, palácio, também teatros, coisas que ele construiu. Era um grande arquiteto, ele era um grande engenheiro, construiu muitas coisas. Era um homem bom. Era um homem bom e trabalhador. Tinha uma grande simpatia dos romanos. Mas quando ele morreu, ele deixou herança. Ele tinha 3 filhos. Ele tinha o Antipas, o Filipe e o Arquelau. Então ele dividiu o seu reino em 3 províncias, passando uma parte para cada um dos seus filhos. Por exemplo, esse Antipas ficou com a Galileia, lá no norte de Israel, né? E a Pérea. O Filipe recebeu a Betânia, a Orantes e Trocótimes, regiões selvagens, desérticas do Nordeste. E esse mais jovem, o Arquelau, recebeu a Idumeia, a Judeia e a Samaria. Antipas e Filipe foram bons governantes, ficaram simpáticos ao exército romano e seguiram fazendo o seu trabalho. Mas este mais novo, o Arquelau, era muito ambicioso e passou a oprimir o povo, a extorquir, a ser uma pessoa complicada, destituída de senso de governabilidade, e criou casos, tanto é que os romanos tiveram que interferir e destituí-lo do poder, tirá-lo daquela posição. Ele até queria incorporar a Síria ao seu pedaço lá, a sua província, porque a Síria, ela tinha certos privilégios que a província dele não tinha, ele poderia usufruir de tudo isto.
Na verdade, os romanos dividiam as províncias em duas regiões. Umas regiões onde tinham a presença do exército romano, soldados, e o imperador como chefe supremo. E outras não, que não eram pacíficas, tranquilas, então não precisava do exército presente ali. Tinham governadores, procônsules, pessoas nomeadas por Roma e até o Senado para poderem governar aquela região. Então, esta ambição do Arquelau era justamente afixar para ele também a Síria e crescer politicamente. Então, como ele foi muito ambicioso, acabou perdendo seu cargo. Nessas províncias, o imperador de vez em quando visitava, ia ali, acompanhado do seu exército. Se tinha algum problema, ele resolvia e conversava. Supervisionava-se os recolhimentos de impostos todos direitinho. E também sabia que não podia receber nenhum presente e muito menos cobrar algum imposto, porque aquele que fizesse tal coisa seria destituído do poder. Já imaginou no nosso tempo se esses políticos que recebem presentes, etc. e tal, estariam todos demitidos. Supervisionava esse trabalho e caso houvesse alguma coisa muito maior, César, o grande imperador de Roma, ficaria sabendo. É aí que entra então a nossa personagem de hoje, o nosso amigo Pilatos, né? O imperador Tibério, Augusto Tibério, o designou então como procurador da Palestina. A Palestina era um lugar de muitos problemas e muitas rebeldias e precisava ali de um homem forte, um bom administrador. Nós não temos o currículo do Pilatos, mas pelo perfil escolhido, por certeza ele seria um bom administrador e também um homem de pulso, um homem firme que precisava para aquela região da Palestina que era tão complicada de se conduzir. Mas parece que desde o início ele não nutria muita simpatia pelos judeus. Porque, segundo a história, ele fez algumas coisas que provocaram ira aos judeus. Na sua primeira visita a Jerusalém, vamos lembrar que eles ficavam lá em Cesareia. Cesareia está tudo de bom, né? Quem passa lá nas ruínas vê. Lá tem o hipódromo, lá tem o teatro, lá tem o porto, lá era o quartel-general, a cidade do imperador, do governador, do rei. Ele estava lá na Cesareia, mas de vez em quando todos eles iam a Jerusalém, visitavam Jerusalém. E claro, nosso amigo Pilatos também foi fazer a sua visita a Jerusalém. Ele era acompanhado de um pelotão de soldados e um deles levava à frente uma haste e na ponta desta haste havia a escultura do imperador. Vamos lembrar que em Roma o imperador era tido como a encarnação divina, que o imperador era tido como um Deus. E então o soldado ao entrar com aquela haste, com a figura do imperador, todo mundo devia se reverenciar, reconhecer ali uma divindade. Então Pilatos resolve que ele vai a Jerusalém e vai levar essa haste. Os outros anteriores a ele, com muita sabedoria, não mexeram no vespeiro e não levaram isso para não ofender os judeus que não adoram imagens de escultura como nós. Mas ele fez questão, bateu o pé, vou levar. Estes judeus mais ortodoxos foram conversar com ele e aconselhá-lo que ele não deveria fazer isto, que era uma grande ofensa fazer este ato de levar essa imagem para as pessoas reverenciarem. Durante 5 dias, eles ficaram ali pegando no pé de Pilatos. Não faça isso, não leve essa imagem, isso não pega bem. Mas ele os convidou para ir ao teatro para conversar sobre o assunto. O teatro encheu de judeus para conversar sobre esse tema de ele entrar ou não com a imagem do imperador para ser reverenciado em Jerusalém. E então ele fez uma tramóia. Ele colocou os judeus todos juntos e cercou-os de soldados romanos armados.
prontos para matá-los. Então, de novo inquiriu se os judeus iam querer ou não que ele entrasse lá com a tal haste, com a imagem do imperador. E os judeus mostraram seus peitos e disseram: queremos morrer então. Podem nos matar, mas nós não queremos isso. Então, como ele não ia matar gente inocente, como ele não ia fazer uma coisa desta, o que ele fez? Então ele baixou o guarda e cedeu a esta imposição ou esse desejo dos judeus. Ele não ia fazer uma coisa loucura dela, né? Então aí foi um mau começo para ele, porque ele já começou provocando os judeus. A segunda coisa que podemos dizer que ele, novamente, foi, digamos, instigando os judeus, foi quando faltava água em Jerusalém. A água estava escassa. E ele então decidiu: temos que construir um novo aqueduto. Mas de onde vem dinheiro para construir essa grande obra? Do templo do Senhor. Eles arrecadam lá fortunas que é dedicada ao seu Deus. Ali tem muito dinheiro. Eles não precisam desse dinheiro todo. Esse dinheiro é chamado Corban, o imposto do templo, que era usado então porque todos os dias tinha sacrifício no templo e precisava de muitas coisas ali. Então esse dinheiro era sagrado para os judeus. E ele disse: não, nós vamos pegar esse dinheiro e vamos construir o aqueduto, porque a água é mais importante do que essas coisas da religião de vocês. E isso realmente provocou profundamente os judeus. Fizeram uma passeata na cidade de protesto contra a decisão de Pilatos, veementemente. O que ele fez? Misturou soldados vestidos à paisana no meio daquela multidão com adagas. E enquanto eles se esprebiam naquela passeata, os soldados iam matando um, outro, e depois um tumulto, e morreu gente espesoteada. Morreu um monte de gente. Isso aí foi muito mal visto e foi denunciado ao imperador romano o que estava acontecendo por ali. Depois, um terceiro incidente na trajetória desse Pilatos. Ele mandou confeccionar escudos ou símbolos que eram pintados na cidade com a imagem do imperador, o Tibério, para a qual as pessoas ao passar deveriam sempre reverenciar a imagem desse imperador, que era considerado como se fosse um deus. Isso também provocou muita ira na comunidade judaica. Eles também não gostaram disso, porque para eles há um só Deus e Senhor, e só Ele é digno de toda adoração, e não adorarás, prestarás culto a ninguém mais. E esses escudos foram então espalhados para a cidade, para a revolta de todo mundo. Até as pessoas mais sensatas, os judeus mais sensatos, foram lá conversar com Pilatos, aconselhar: não faça isso, Pilatos. Não provoca o pessoal, tire isso aí. Mas como ele não obedeceu, ele recebeu mais uma denúncia junto ao imperador lá em Roma. E por isso ele foi obrigado, o imperador ordenou: tira esses escudos aí, tira. Não quero confusão com o povo. Mandou tirar. Este incidente ocorreu no ano 35 depois de Cristo, ou seja, Cristo já tinha passado pelo mundo, tinha morrido, crucificado, ressuscitado e voltado aos céus. E 2 anos depois, então, aconteceu esta atitude aí que provocou a ira de todos através do nosso amigo Pilatos. Ele ainda, nesse final de carreira, os samaritanos eram muito leais a Roma, mas ele tinha uma intriga também com os samaritanos. E por isso mandou fazer uma matança. Matou homens, mulheres, sem piedade. Foi tanta crueldade, que Tibério, que gostava dos samaritanos, porque eles eram pessoas ordeiras, sensatas, pacíficas, chamou Pilatos para Roma, destituiu da governança lá na Palestina e trouxe-o para Roma, aonde ele subiu da história. E ninguém mais sabe o que aconteceu com esse Pilatos. O que foi que aconteceu com ele depois disso.
Você entende então por que que o Pilatos cedeu aos judeus? É, porque ele não estava com essa bola toda com os judeus. É porque ele tinha feito muitas coisas que irritaram os judeus. Se agora ele negasse a julgar Jesus, aí seria a quarta vez que ele ia deixar os judeus aborrecidos e dessa vez então ele ia ser destituído de vez do poder. Notaram? Então, para preservar seu poder, o cargo de governador na Palestina, ele disse, puxa, o homem inocente, não posso condenar, mas vou tentar um jeitinho. Solta o Barrabás, e mata o Barrabás, solta Jesus, faça alguma coisa. Mas como os judeus eram firmes que ele precisava ser executado, então ele preferiu o seu cargo. E preferiu que Jesus fosse, então, condenado. Vocês lembram, irmãos, que os judeus, quando chantagearam, disseram assim para ele, se tu soltas esse homem, tu não és amigo do César, ou do imperador, né, no caso. Se você soltar esse homem, você não é amigo do César, então você está ralado, você está perdido, você está com a barra suja. Em outras palavras, você já não é um bom governante, você já pisou na bola com a gente. E se você agora for denunciado porque você está aí se recusando a julgar esse homem que está dizendo aí, era mentira, né? Você está dizendo aí que ele é o rei dos judeus, está dizendo que então o rei é ele está contra o império, você está fechando os olhos para isso, você tem que se mexer, senão você não é amigo do César. E fizeram essa chantagem, como ele já estava em dívida com os judeus, disse, puxa, então eu vou ter que fazer o que eles querem. Eu prefiro manter meu cargo, manter meus privilégios, minhas regalias, minhas mordomias e vou fazer o que eles querem e me colocar também contra Jesus. Ele até tentou no início fazer o que era correto, né? Mas ele viu que não tinha mais jeito. E não adiantou depois ele lavar as mãos, dizendo, eu sou inocente de sangue, vou lavar minhas mãos. Né? Porque na verdade, isso não funcionou. Na verdade, ele levou Jesus à condenação romana. Mas quantos agem assim, irmãos? Pense bem. Por exemplo, o jovem rico também não preferiu o reino por não abrir mão dos privilégios? Vocês lembram quando ele chegou e disse, senhor, o que eu faço para te seguir? O senhor diz, cumpre os mandamentos, mas isso eu já cumpro desde criança. Tá bom, então vai seguir. Vende teus bens, dá aos pobres e você terá um tesouro nos céus. E o jovem rico retirou-se triste, diz a Bíblia, porque tinha muitos bens e não queria abrir mão disso. Foi o que o Pilatos fez. Ele não quis abrir mão do cargo de governador e por isso, então, atendeu aquela solicitação injusta dos judeus. Quantas vezes é assim? Lembro-me de um caso de uma jovem que trabalhava numa grande empresa, mas que tinha lá os seus rolos. Então, o patrão a chamou e disse, olha, você agora vai fazer assim, assado, assado. Ela disse, eu não vou fazer. Mas por que você não vai fazer? Porque eu sou cristã e isso é contra os meus princípios. Eu acredito que não devo fazer coisa errada. Ele disse, tá bom, então passa a me RH e acerta as contas, está demitida. E assim aquela moça perdeu um bom emprego porque preferiu agir corretamente. Mas deixa estar que tempos mais tarde, num encontro lá, num jantar, esse cidadão que demitiu a moça estava presente e também estava ali um grande banqueiro. E o banqueiro disse, eu estou precisando contratar uma moça, mas eu quero uma moça correta, uma pessoa certinha, uma pessoa que se possa confiar. Ele disse, eu conheço uma moça assim, ela trabalhou para mim. Mas você demitiu ela? Demitiu justamente porque ela era muito certinha. Mas ela é muito confiável. Ela perdeu o emprego para não fazer coisas que contrariavam a sua consciência. E essa moça foi contratada pelo banco para um cargo muito melhor, com um salário muito melhor. Porque Deus tinha coisa melhor para ela, que honrou
a sua fé, que não transgrediu os princípios da palavra de Deus, de ser uma pessoa correta e justa e seguir o Senhor realmente de verdade. Que a nossa lição de hoje, ao vermos esse Pilatos, poderoso Pilatos, que não abriu mão de inocentar Jesus, porque isso poderia pôr em risco o seu cargo, preferiu concordar com o erro dos judeus e condenar Jesus, porque assim preservaria o seu emprego, o seu status, o seu dinheiro e as suas mordomias. Que esse episódio possa nos servir de exemplo ao contrário. Que nós precisamos realmente termos posições firmes na fé. Precisamos voltar ao Evangelho. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me confessar, aquele que disser que eu tenho um compromisso com Jesus, é assim que eu creio, é assim que eu sigo, essa é a minha fé, não abro mão dos meus valores, esse eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Que nós sejamos também cristãos firmes, cristãos que não se deixam vender, que não abrem mão dos seus valores para manter privilégios. Que nós sejamos pessoas que realmente busquem o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça e acreditem que depois as demais coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Então, no final desse estudo, eu convido você para voltar no próximo domingo para a gente dar sequência aos estudos. Aí nós vamos falar da terceira personagem envolvida na história, que é Jesus. Ok? Mas vamos então agora orar, encerrando esse tempo juntos. Pai, obrigado por esse tempo que passamos com nossos amados irmãos, lhes trazendo o recado de Deus. Que esse mau exemplo de Herodes, que não abriu mão dos seus privilégios e por isso foi a favor da condenação de Jesus, nunca nos pegue, Pai. Que nós sempre possamos estar prontos a confessar Jesus, mesmo que tenhamos prejuízos financeiros, mas que nós possamos manter firme a nossa fé e a nossa consciência em paz, que estamos vivendo segundo a vontade de Deus, e que não cedemos às pressões deste mundo, e que a nossa fé não está à venda. Nos dê essa firmeza e essa determinação, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Obrigado, então, pela sua presença com a gente. Amanhã, se você tem Facebook, procure lá Renato e Margarete Gebler, o nosso Facebook, e acompanhe o nosso recadinho de segunda-feira, o recadinho de início de semana. Sempre uma mensagem para o seu coração. E até domingo, se Deus quiser.